Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos dar início ao nosso devocional. Nosso desafio de 21 dias. Ainda estamos na segunda semana, clamando ao Senhor para que venha estar curando nossas emoções e fortalecendo o nosso coração. Hoje é o nosso 13º dia, o dia 13, e o tema é santidade. Separados para Deus. Amém? Querido Deus e amado Pai, graças te damos porque até aqui Tu tens provido, nos sustentado. Tu tens, ó Deus Todo-Poderoso, feito grandes maravilhas e sinais. Ó Senhor, obrigado por Sua glória e majestade, Teu poder e autoridade. Obrigada por Teu favor derramado sobre nós. Pai querido, te convidamos para que tome o lugar de primazia neste devocional. Venhas, o Senhor, a ministrar em nós conforme apraz o teu querer e visitar cada área de nossos corações, mentes, secretos, fazendo assim, Senhor Jesus amado, conforme apraz o teu querer, uma revolução dentro de nós, uma cura, uma transformação. Essa ao qual só o Senhor tem poder e autoridade para fazer. Ministra em nós, Senhor. Nós queremos te ouvir. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então vamos lá aprender mais sobre transformação interior. Acontece quando deixamos Deus moldar não só nossas atitudes externas, mas o nosso coração. É aquilo que eu falo com vocês de vez em quando. Teve uma época em que eu bati bastante na tecla em falar sobre Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e com ele cearei. E é exatamente isso. Não adianta a gente falar assim para Deus: Ah, Senhor, vem, faz aqui, mexe aqui, transforma aqui, olha aqui. Se a gente não quiser, Ele não vai arrombar porta nenhuma, tá? O que nós temos que fazer então? É orar e verdadeiramente o que estamos a orar com a boca, sentir com o coração, tá? Porque quando nós pedimos ao Senhor para que Ele venha, entre, visite-nos e transforme-nos e opere as suas maravilhas em nosso interior, Ele vai mexer em coisas que estão paradas há muitos anos, talvez até décadas, e você nem perceba que está ali, mas vai perceber quando Deus começar a mexer. E que coisas são essas? São dores passadas, são coisas que você nem sabia que tinha lá aí dentro. Então, o que vai ocasionar? Vai te ocasionar uma dor. Por quê? Porque você vai relembrar de certas coisas e talvez vai doer, talvez vai machucar, você pode se entristecer, você pode achar que não tem solução, achar que não tem como se livrar de certos sentimentos, de certos comportamentos, porque foram adquiridos através dos sentimentos, de traumas. Então, quando o Senhor ele entra, ele transforma, mas enquanto está transformando, ele derrama o bálsamo dele sobre nós. Mas ele precisa nos mostrar onde é que ele está indo, para que vejamos a maravilhosa graça e favor dele sobre nós, o trabalhar dele, o agir dele em nossas vidas, e também para que possamos testemunhar e falar a todos. Ora,
O que é uma obra feita pelo Senhor se nós não podemos testemunhar delas, né? Então, lembre-se, o Senhor, Ele vai entrar, vai transformar. Já aconteceu comigo. E está a acontecer. Vai entrar, vai transformar, vai modificar, vai tirar todas as coisas do lugar. Vai tirar a poeira. Quando você está fazendo uma faxina na casa, você tem que tirar tudo do lugar. Porque faxina que é faxina, a gente arrasta móvel. Falar igualzinho a minha nora, a gente arrasta móvel, taca a água. Isso que é faxina, né? É assim que Deus faz também. Quando Ele entra, mas quando Ele verdadeiramente entra, porque nós abrimos a porta, pedimos para Ele e deixamos que Ele entre, Ele vai fazer uma transformação tremenda. Você vai se livrar de velhos comportamentos, velhos sentimentos, velhas situações onde que você achava que não pudesse mais se livrar. Se você xinga, você vai deixar de xingar. Se você está magoado, você vai deixar de se sentir magoado. Se você tem um comportamento porque você adquiriu por causa de um trauma, você vai deixar de ter. Porque Deus é magnífico. E onde Ele passa, a cura, a transformação. E a santidade não é peso, é identidade. Nós fomos chamados para viver separados para Ele. E Ele faz com que a cura seja derramada sobre nós. E também a força. Então Ele traz cura e força enquanto estamos sendo curados. Ser santa ou santo não significa nunca errar. Não significa que, eu sou santo, não peco. Não é assim não. Mas é que ser santo significa você escolher diariamente viver diferente de todos os outros. E diferente daquilo que você era. De todos os outros que não estão com intimidade com Cristo, tá? Porque nós devemos nos espelhar em Cristo e também nos irmãozinhos. Aqueles que dão bom exemplo, tá? Então, viver diferente, alinhados com a vontade de Deus. E olha, quando nós não estamos alinhados com a vontade de Deus, Ele nos revela, nós sentimos. Nós nos sentimos estranhos, como se faltasse alguma coisa. E além de faltar alguma coisa, é como se estivéssemos perdidos. E agora? O que eu faço? Para onde eu vou? Que atitude eu devo tomar? E o que eu faço? Mas quando estamos alinhados com Deus, Ele o tempo todo nos instrui. O tempo todo Ele nos inspira. É uma escolha diária de alinhar pensamentos, emoções e atitudes à vontade de Deus. É matar a nossa carne todos os dias. É um convite à transformação. Deixar de lado o que nos adoece e abraçar o que nos cura. Então, o nosso tema está baseado lá no versículo de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, onde que diz: mas assim como é santo aquele que os chamou, quem nos chamou? Jesus. Devemos nós ser santos também. Vocês sejam santos. Sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pedro escreveu este versículo a cristãos perseguidos, lembrando-os que a santidade era a marca de quem pertencia a Deus.
mesmo em meio à pressão, que não deviam se moldar ao mundo, mas refletir o caráter santo de Deus em todas as suas áreas, em todas as áreas de sua vida. Podemos ter uma reflexão prática. Lá em Daniel, olha que interessante. E que tipo de exemplo nós temos? Daniel, ele lá em capítulo 1, versículo 8, ele se manteve fiel em meio à Babilônia. Ele foi levado cativo, preso, sequestrado como refém para a Babilônia. Ele era de Israel e ele foi levado para lá, para a Babilônia. E então, quando chegou lá, ele decidiu: eu não vou me contaminar com a comida daqui. Eu não vou comer, não vou beber o que os outros aqui fazem. Eu vou me ater aos legumes que vêm da terra. E em Gênesis, capítulo 39, versículo 12, José também fugiu da tentação, preservando sua integridade. Que tentação foi essa? A mulher de Potifar, o faraó, ela tentou contra ele, foi lá, José, foi seduzir José. E não é que José não teve interesse como homem na mulher de Potifar. Não, ele preferiu preservar a sua identidade e se manter firme. Inclusive foi caluniado por ela e foi parar na prisão. Isaías, ele também, lá em Isaías capítulo 6, versículos 5 ao 7, ele reconheceu sua impureza e foi purificado. O anjo veio e colocou uma brasa de fogo vivo em sua boca. Aleluia! A santidade liberta e transforma. Ela nos separa do que fere e nos aproxima do que cura. E quem cura é Deus. E podemos fazer também uma aplicação prática no nosso dia a dia. Devemos perguntar para Deus e para nós mesmos: essa escolha agrada a Deus? Tudo que você for fazer, tudo quanto você for fazer, uma decisão que você for tomar, essa escolha agrada a Deus? Essa escolha te agrada, Senhor? E Ele vai te responder. Substitua hoje um hábito que enfraquece a sua fé por um que fortaleça a sua vida espiritual. Qual é o hábito que mais podemos ter que a gente fica minando a nossa fé? A murmuração, a reclamação. Sabe quando a gente muito reclama, muito murmura, muito nada tá bom. Ai, mas isso não presta. Ah, mas isso não serve. Ah, mas assim. Ah, mas assado. Ah, mas virou. Ah, mas mexeu. Ah, mas não dá. Ah, mas é isso. Mas e tudo tem um não na frente. A minha mãe tá com uma mania que eu já falei pra ela. Não sei se eu falei com ela. Eu vou falar com ela. Ó, já aproveita e fala aqui, tá, mãe? É porque tem um problema. Não tem problema nenhum. Para com isso. Vamos parar com esse negócio. E aí você realmente arruma um problema. Aí quando ela vem falar comigo, falar qualquer coisa que surge assim, um porém, um mais, aí ela fala: mas tem um problema. Não tem problema nenhum. Vamos parando com esse negócio. A maioria das frases que ela usa, que ela vem me contar alguma coisa, mas tem um problema. Aí ela termina de falar e eu não vejo problema algum. Eu falo assim: Jesus amado, você para com isso, mãe, que aí você acaba arrumando problema pra você mesmo, viu? Vamos mudando isso, vamos pedindo a Deus pra tirar isso daí, bom? Que não tem problema nenhum não. E existem coisas no nosso dia a dia que nós devemos vigiar, porque realmente o que não existe, ele passa a existir por conta de nossa língua.
Ora, lá em Mateus, capítulo 18, se não me engano, é 15, ou é 16, 17, 18, versículo 20, por aí, 21, 22, o Senhor diz, né, que Ele nos deu as chaves dos reinos celestiais, né, para que possamos e que venhamos profetizar e abrir e fechar portas. Aqui na terra a gente abre portas, que a gente liga o que a gente quer aqui na terra, no reino celestial, no céu, abrindo portas. Do mesmo jeito a gente fecha portas aqui, declarando em nome de Jesus seja repreendido toda raiz maligna de enfermidade, cai agora em nome de Jesus, saia em nome de Jesus. E assim é feito quando nós declaramos em nome de Jesus. E temos que tomar muito cuidado, porque eu já expliquei por diversas vezes para vocês que tudo que nós falamos, seja positivo ou negativo, nós estamos lançando palavras. E as palavras, elas não ficam soltas ao vento assim, elas têm um lugarzinho certinho. É igual a bala perdida. A bala nunca é perdida, infelizmente. Ela atinge, às vezes, alguém. Graças a Deus que não é todas as balas que são lançadas para o alto que atinge alguém, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas infelizmente acontece, né? E então nós devemos tomar muitíssimo cuidado e substituir esses hábitos que são minadores de nossa fé. Eles vão minando a nossa fé e trazendo negatividade para dentro de nós. A gente, quando passa a se acostumar com o não, não vai dar certo, não tem jeito, não isso, não assim, é um problema seríssimo. Para que voltemos a nos reacostumar com sim, tudo é possível naquele que me fortalece, que é quem é? Jesus Cristo. Sim, não há nada impossível para Deus. Sim, o Senhor é Deus que opera milagres. Então devemos vigiar. Hoje, quem puder, sublinhe na sua Bíblia, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, e escreva ao ladinho ou assim embaixo: sou chamado ou chamada para ser santo. Mas se você não pode assim fazer, não tem problema não. Peça ao Espírito Santo para que escreva nas tábuas do seu coração. E repita comigo: eu sou chamada para ser santa. Você também pode, num caderninho, ou se você não puder escrever num caderninho, peça para que o Espírito Santo te mostre. Escreva uma área de sua vida em que precisa buscar mais santidade. Mas você pode pedir ao Espírito Santo. Se você não puder escrever, você peça: Senhor, eu quero santidade nos meus pensamentos. Ou, Senhor, eu quero santidade nos meus comportamentos, no meu falar, no meu agir, no meu sentir. Senhor, me ajuda. Pode ter certeza absoluta que Ele vai te ajudar. Amém? Vamos orar? Põe a mão em seu coração e repita comigo essas palavras em nome de Jesus. Senhor, ajuda-me a viver em santidade. Transforma meu interior e cura o que precisa ser curado. Separa-me para ti em cada detalhe da vida. Em nome de Jesus, eu oro. Amém e amém. Vamos declarar em nome de Jesus: meu Deus, supre todas as minhas necessidades em Cristo Jesus.
Eu vivo a abundância de Deus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. E que a alegria do Senhor seja constante, habitada em seu coração. Amém e amém. Até amanhã, se Deus quiser.